Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aquele que vos ama, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje nós celebramos o nosso 7º domingo do tempo comum. E na próxima quarta-feira a gente interrompe o tempo comum para começar um novo tempo na liturgia, que é o tempo da Quaresma. E depois vem o tempo da Páscoa, e depois a gente retoma lá na 8ª semana, novamente o tempo comum. Então, nesse domingo, às vésperas da Quaresma, a liturgia nos traz uma proposta para nós, que é a proposta da Quaresma. Já nos prepara para esse tempo tão especial que é o tempo da Quaresma, que a gente inicia na próxima quarta-feira. Nos pede a santidade. Quaresma é para nossa santificação. Por isso a liturgia que antecede a Quaresma fala de santificação. Fala para nós sermos santos e nos ensina que o único caminho para a santidade, não há outro, é o perdão. A gente não guardar mágoa, rancor, ódio no coração. Ninguém se torna santo, perfeito como nosso Pai Celeste é perfeito, se cultivar ódio, mágoas, rancores no coração. Parece tão simples, mas é um grande desafio para nós. E a liturgia de hoje toca nestes temas para nossa santidade. Cada uma das leituras falam à sua maneira de como nós nos tornarmos mais santos. O autor dos textos parece que só falta desenhar para a gente entender. Penso que se nós sairmos desta missa sem entender a proposta que as leituras nos fazem, nós estamos perdendo tempo aqui. Vejam o que dizem as leituras. Não vou inventar nada.
É o que está aqui no texto, literalmente. Porque hoje os textos quase nem carecem de interpretação, porque são tão claros. Primeiro enunciado da primeira leitura do livro do Levítico. O livro do Levítico é o livro das leis do povo de Israel, é o livro base para o nosso entendimento das leis de Deus. E ele começa pedindo para nós, nesse primeiro enunciado, para nós sermos santos, porque Deus é santo. E se nós temos Deus como referência na nossa vida, a referência da nossa vida deve ser a santidade. E talvez a gente não tenha claro o entendimento do que é santidade. Por isso o texto vai mostrando para nós com todas as letras, para nós sermos santos, nós não podemos ter ódio no nosso coração contra os nossos irmãos. Primeiro quesito para nós sermos santos, dê uma olhadinha no seu coração. Tem ódio, tem raiva, tem mágoa de alguém? Você não está no caminho da santidade, se assim o tiver. Ah, mas eu tenho motivo suficiente. Não importa o motivo que você tem. O Evangelho depois vai dizer para nós também com muita clareza: se você quer ser santo e quer trilhar o caminho de Deus, retire do seu coração ódio contra o seu irmão. Procure ajudar as outras pessoas que você vê que está no caminho errado, porque senão você vai entrar no caminho errado com essa pessoa, ou você vai compactuar do erro dela se você se omite. Outra sentença muito importante, que depois o Evangelho vai destacar: não procure vinganças, nem guarde rancor dos seus compatriotas, daqueles que convivem com você, daqueles que faz parte da sua comunidade, da sua família, da sua rua, do seu país, enfim, não importa quem. Não procure vingar. Vingança é um sentimento mesquinho, é aquele sentimento que nos dá um prazer momentâneo, mas que depois a gente cai na lama de novo. Tem até um provérbio que diz: queres ser feliz? Vingue por um instante, vingue. Quer ser feliz a vida toda? Perdoe. E aí o texto encerra da primeira leitura dizendo para nós o que domingo passado a liturgia dizia: ame o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que eu dizia no domingo passado, se nós tivermos como referência na nossa vida o amor ao próximo como a nós mesmos, nós sempre vamos ter como parâmetro aquele pensamento: quando eu for fazer algo para alguém, eu vou perguntar, eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Se a resposta for não, não faça então para os outros. Se você gostar, quiser que alguém faça aquilo para você, faça aquilo para outra pessoa. Essa deveria ser a medida para nós medirmos os nossos atos. Mas nem sempre nós usamos essa medida. Fazemos para os outros coisas que jamais nós gostaríamos que alguém fizesse para nós. Mas o texto do livro do Levítico é claro. A gente esquece, como diz o Salmo, que nós temos um Deus que é santo, um Deus que é indulgente, um Deus que é favorável, um Deus que é paciente, um Deus que é bondoso, um Deus que é compassivo. Mas a gente não espelha nossas ações naquilo que Deus é conosco. Vocês já imaginaram, como diz o Salmo aqui, se Deus nos tratasse como exige as nossas faltas, se Deus fosse levar em conta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos procedimentos,
estaríamos todos perdidos. E se temos um Deus que é tão bondoso, tão indulgente, tão favorável, tão paciente, tão bondoso e compassivo para conosco, por que nós não somos indulgentes, favoráveis, compassivos, amorosos com os nossos irmãos e usamos a medida do olho por olho, do dente por dente, na hora de relacionarmos com os nossos irmãos? Que triste é ver pessoas procedendo desta maneira e dizendo que é cristã, que segue as propostas de Cristo, mas que não faz nada daquilo que Cristo propôs como meta de santidade na sua vida. Deus é tão bondoso conosco que o Salmo usa uma imagem, uma figura de linguagem, uma metáfora, para falar da grandeza desse amor de Deus por nós. Os nossos crimes, os nossos pecados, devido ao seu infinito amor, Ele distancia de nós, como dista o nascente do poente. Usa essa imagem lá onde o sol nasce, até onde o sol se põe, para dizer da infinitude, da grandeza do amor de Deus por nós. Ele dista de nós os nossos pecados, como dista o nascente do poente, diz com todas estas letras o salmo que nós ouvimos. Olha que beleza, um salmo que fala da grandeza do amor de Deus. A gente vem aqui, recita esse salmo, ouve esse salmo belíssimo, mas nós não temos essa prática em relação aos nossos irmãos. Algo tão insignificante que alguém faz já é motivo para a gente ter atitudes absurdas. E esse Deus nos ama como Pai. O salmo encerra com essa frase: como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, tem compaixão dos seus filhos. Você, por acaso, que tem filho, que tem filha, que é pai, que é mãe, quer o mal dos seus filhos? Faria alguma coisa para prejudicar o seu filho? Eu penso que não. Seria uma pessoa monstruosa, uma pessoa que tem coragem de fazer qualquer mal para os seus filhos. Deus age assim conosco. Se nós tivéssemos essa medida para medir nossos atos, quando nós formos fazer alguma coisa para alguém, eu pensasse: e se fosse o meu filho? E se fosse a minha filha? Eu faria isso para ele, para ela? Podemos usar também essa medida, porque é assim que Deus age conosco. Como Pai, Ele age conosco como um pai se relaciona com os seus filhos. Relações de amor, de perdão. É isso que Ele quer de nós como filhos de Deus. Sabem por quê? Aí é Paulo que responde isso para nós na segunda leitura. Porque nós somos santuários de Deus. Cada pessoa é um santuário de Deus. Já imaginou se todo ser humano enxergasse o seu semelhante como um santuário de Deus? Será que teria coragem de fazer alguma coisa para o seu semelhante? Quando eu for fazer algo para alguém e eu imaginar essa pessoa que eu vou prejudicar com o meu ato, é um santuário de Deus. E à medida que eu prejudico alguém com os meus atos, eu violo o santuário de Deus. Quem está dizendo isso para nós é São Paulo na segunda leitura. Se alguém destruir o santuário de Deus, sabe o que vai acontecer com essa pessoa? Deus a destruirá. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois santuário de Deus. Não entendemos isso nas nossas relações com os nossos irmãos.
Toda vez que alguém faz mal para uma outra pessoa, mostra que não entendeu essa proposta. Às vezes nos achamos tão sábios, tão inteligentes, mas na hora de relacionar com os nossos semelhantes, nós nos revelamos a pessoa mais estúpida do mundo. E Paulo vai dizer isso para nós. Para se tornar sábio de verdade, pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Quantas vezes nos julgamos sábios aqui neste mundo, mas diante de Deus não passamos de pessoas insensatas pelos nossos atos. De que adianta a nossa inteligência se ela não serve para defender a vida, proteger a vida dos nossos semelhantes? De nada serve a nossa inteligência se assim procedermos. Paulo é claro nesta segunda leitura. E aí vem o evangelho de hoje, uma sequência do evangelho de domingo passado, com sentenças belíssimas, dizendo do que dizia a lei, do que diz a lei, e o que Jesus quer de nós perante a lei. A lei diz isso, mas se nós somos pessoas cristãs, pessoas de Deus, devemos ir além da lei. Porque a lei, muitas vezes nós cumprimos porque é obrigação. Até as piores pessoas, por medo de ser punido pelo rigor da lei, cumpre a lei. Cumprir a lei não é sinal de bondade. É sinal de bondade aqueles que vão além daquilo que pedem as leis. Nós lembramos do domingo passado em que o evangelho dizia: não matarás, quem matar vai ser condenado, réu em juízo. Eu, porém, vos digo, quem ofender o seu irmão já é passível de condenação diante de Deus, porque não respeitou aquilo que a lei pede além dela. Assim, hoje ele continua: a lei é do olho por olho, dente por dente. É a lei que predomina ainda hoje no nosso mundo. Bateu, levou. Fez alguma coisa de errado, damos o troco, igualmente. Mas Jesus dá alguns conselhos para nós que são muito importantes. Nós sempre vamos estar cercados de pessoas malvadas. Pessoas malvadas são aquelas que têm atitudes perversas, atitudes desonestas, atitudes hipócritas com relação ao seu semelhante. É aquela pessoa que tem uma aparência de santa na frente, mas que por trás é capaz de atos abomináveis contra os seus irmãos. E não pensem vocês que essas pessoas estão longe de nós. Não estão. Às vezes elas estão sentadas do nosso lado. Às vezes essas pessoas estão aqui louvando a Deus, mas na hora de prejudicar o seu irmão, ela tem atitudes terríveis. O que fazer com essas pessoas? Enfrentá-las? Não. O evangelho pede: não enfrente pessoas malvadas. Pessoas malvadas a gente deve querer muito longe de nós. E aí ele vai dizer do perdão a essas pessoas. Vai dizer que se der um tapa, você deve virar a outra face. Se tomar o teu manto, você deve dar também a tua túnica. Se obrigar você a caminhar 1 quilômetro, você propõe para ela caminhar 2 quilômetros juntos. Tudo isso relacionado ao perdão. Mas em suma, ele está pedindo: não guarde mágoas, rancores no coração. Por mais que as pessoas te façam mal, eu tenho exercitado isso na minha vida.
de não guardar mágoas, rancores. E eu costumo usar uma frase: não guardo mágoas, eu guardo nomes. E rezo por essas pessoas. E olha que oração de padre, ela é forte. Oração de quando um padre reza, acontece. E eu tenho algumas pessoas dessa comunidade que eu rezo de um modo muito especial. Eu tenho certeza que elas irão perceber no momento certo na sua vida o resultado dessas orações. Padre José Max e eu estamos rezando de modo muito especial por um grupo dessa paróquia que carece muito de oração. E nós esperamos que o mais cedo possível essas pessoas recebam os resultados das nossas orações na sua vida. E vai receber, não tenha dúvida disso. Porque são pessoas que precisam muito das nossas orações. É o que pede o Evangelho de hoje. Rezem por aqueles que vos perseguem. Reze por aqueles que vos caluniam. Reze por aqueles que falam mal de você pelas costas. Rezem por aqueles que colocam a mão no prato, comungam da Eucaristia que você consagra, mas tem a hipocrisia de depois apunhalar pelas costas. Temos que rezar por essas pessoas. E eu tenho rezado já há alguns meses por essas pessoas e vou continuar rezando. E eu tenho certeza que o resultado dessas orações chegarão muito em breve na vida dessas pessoas. Algumas estão aqui hoje sentadas entre vocês, outras não estão, mas estão recebendo as nossas orações. Todos os dias, não tenham dúvida disso, porque é Jesus que pede isso para nós no Evangelho de hoje. Façam isso também na vida de vocês. Rezem pelos seus inimigos, rezem por aqueles que te traem, rezem por aqueles que te caluniam, rezem por aqueles que são pessoas nocivas na sua vida. Porque se assim não fizermos, a gente não vai além daquilo que pede a lei. Penso que a mensagem da liturgia deste 7º domingo que antecede a Quaresma está muito clara para nós. Só não entende quem não quer. Alguém não entendeu a mensagem dessas leituras de hoje? Ficou alguma coisa obscuro naquilo que Deus tem pedido para nós com tanta clareza através destes 4 textos? Penso que não. Pensem nisso, na vida cristã que vocês pretendem ter. Isso é muito importante, porque a Quaresma está chegando e Quaresma é tempo de conversão. E agora é tempo de nós buscarmos a santidade, pede a liturgia de hoje.